Hoje eu vou ocupar a tribuna na condição de representante do Estado de Santa Catarina. E além de pedir a atenção de todos, peço especialmente a atenção e, se possível, a solidariedade do senador Jorge Seife. Entre segunda-feira e hoje, foi pespegado um golpe de esperteza contra uma cláusula pétrea da Constituição, a federação. O Estado de Santa Catarina, o Estado do Pará também, com o mesmo número, merecem, pelo censo de 2022, ter a sua bancada federal elevada em 4 vagas. Se fosse fazer a estatística de hoje, seriam 5 em Santa Catarina, porque o Estado está sendo objeto de uma forte migração interna e externa também. Isso até nos orgulha, mas isto tem uma implicação federativa. A federação é uma das cláusulas não só constitucionais, mas pétreas. Nenhum de nós pode aprovar um texto de emenda constitucional mudando a condição de federação para o Brasil, com estados autônomos e com o Distrito Federal. E o que se viu nos últimos 3 dias, e quero dizer que me dirijo ao presidente da casa, foi um exercício de esperteza. Olha bem, eu estou usando isso aqui na tribuna e assumo a responsabilidade pelo que eu digo. Em outubro de 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu estabelecer, através de uma resolução, que o Congresso deveria legislar sobre a representação dos estados através de lei complementar, modificando a lei complementar. Mas é uma lei complementar que deriva da Constituição e não pode agredir a um princípio pétreo. Não é apenas uma lei complementar. A lei complementar, nós sabemos o que aconteceu. Na Câmara, sob forte influência do presidente da Câmara, não é uma crítica, é uma constatação, cujo Estado perderia o número de representantes em função do censo, a Câmara aprovou a solução de aumentar o número de deputados em vez de redistribuir as vagas. E aqui no Senado, com a forte influência do senador Davi Alcolumbre, ele foi ali para votar. Ou vocês não lembram disso? Deixou o senador Nelsinho Trade aqui presidindo para votar. O voto dele apareceu ali, numa demonstração cabal de que ele não estava presidindo a sessão, ele estava influenciando a sessão. E foram obtidos os votos necessários para estabelecer a maioria absoluta e, com isto, manter o que tinha sido decidido na Câmara. Isso foi no final de junho, que era o prazo datado pelo Supremo. O presidente da República, contudo, no dia 17 de julho, vetou. E, com isto, o prazo inicialmente previsto pelo Supremo deixou de ser cumprido, 30 de junho. E, finalmente, hoje, dia 1º de outubro, nós chegamos a 3 dias do princípio da anualidade previsto pelo artigo 16. Senador Fernando Eire, eu peço desculpa pela minha imodéstia, cujo texto foi escrito por mim e pelo senador da nossa querida Bahia, Josafá Marinho, corrigindo uma falha que havia no antigo artigo 16 da Constituição. A redação atual é da década de 90, quando eu tive a honra de exercer o meu primeiro mandato de senador. Ora, o direito à redistribuição, independente até da resolução do Supremo ou da decisão inacabada
do Legislativo foi estabelecido pelo censo. Pelo censo demográfico, que não foi feito em 2020, foi feito em 2022 pelas razões que nós conhecemos. Covid. Ora, isto está se constituindo uma fraude contra um princípio constitucional que está encarnado numa cláusula pétrea, não é um princípio constitucional qualquer. É uma das nossas cláusulas pétreas. Aquelas que têm a força não só de uma pedra, mas de um aço inoxidável, forte e inabalável. Portanto, não pode esse conjunto de omissões driblar a Constituição e fraudar a representação federativa. Eu quero aqui conclamar, senador Jorge Seife, o governador do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, a nossa bancada, o nosso fórum parlamentar, para, se possível, irmanados com aqueles que pensam como nós, que têm o mesmo interesse legítimo de cumprir a Constituição e ter a representatividade devida, a ir contra esta decisão do Supremo tomada ontem, que por 11 votos a 0 conformou-se com o drible, com a meia-lua. Ora, vejam, vou repetir, é princípio pétreo federação. A representação das entidades da federação na Câmara dos Deputados deriva do censo demográfico, que foi o que é a única regra escrita. É lei complementar, mas é a regra que está escrita. O censo demográfico confere ao Estado de Santa Catarina o direito de ter 20 deputados federais. O censo. Hoje teria 21, porque este processo migratório cresce. E nós vamos ficar aqui quietos. Eu não estou dizendo que o Supremo decidiu erradamente, mas decidiu com absoluta miopia. Vence. Realmente a Câmara, o Congresso não decidiu. Deveria ter decidido, mas o veto do presidente interrompeu. Sim, e daí? Quer dizer, a falta de a não submissão ao plenário para apreciação do veto do Congresso é responsabilidade do presidente da Casa, que atendendo talvez a um desejo, e aqui vou adiante, agora eu vou me arriscar, querendo fazer as pazes com o presidente da Câmara, não marcou nenhuma sessão do Congresso, desde o dia 17 de julho até setembro, até o dia 30 de setembro, até o dia 1º de outubro, e por isso o Estado vai ficar subrepresentado até 2030. Então é contra este equívoco, este drible. Eu ainda não quero dizer que seja de má fé, mas de boa fé não foi. Porque, como se pergunta em latim, quid prodest? A quem beneficia esse esquecimento? Ou, como diria o saudoso Leonel Brizola, a que interesses nós estamos servindo com este atraso? E o próprio presidente manda um ofício para o Supremo Tribunal Federal pedindo providências. Na segunda-feira passada. Então, cá para nós. Nós podemos até perder, mas nós vamos entrar no Supremo Tribunal Federal com um embargo e com os recursos possíveis para mostrar esse escândalo. Isto é um escândalo que afronta um princípio federativo. Qual é o princípio da federação? Nós não somos departamentos do governo federal. Nós somos estados federados, que têm aqui a representação igualitária. 3 senadores por estado. E lá, proporcional à sua população. Sem o radicalismo, aí para terminar, sem o radicalismo americano, em que nos inspiramos, onde existem 8 estados federados, senador Plínio, senadora Zenaide, senador Seife e senador Isolci. 8 estados federados nos Estados Unidos só tem um deputado federal, que lá se chama representativo. Só tem um, e 2 senadores. Enquanto que a Califórnia,
tem 52 deputados federais e 2 senadores. É assim que eles distribuem as 435 vagas, sem mudar as vagas. Mas, repito, 8 estados têm mais senadores do que deputados, por causa da sua população. Então, nós não vamos aceitar que por um truque, olha, eu não consegui cumprir a sua resolução. Então a resolução não vale mais. Está certo. Eu acho que o Senado, o Supremo, não errou, mas permitiu que o erro acontecesse. Porque com esta decisão, ele homologou um drible. Um drible. E digo mais, como é um drible, há uma cláusula pétrea da Constituição, ele tem precedência até sobre o artigo 16. Ele não mexe com o processo eleitoral. O artigo 16 é sobre as regras eleitorais. Esta não é uma questão de regra eleitoral. Esta é de regra de representatividade dos Estados Federados. Por isso nós vamos lutar. Se perdermos, vamos escancarar esse escândalo, que pelo menos vai servir para que não se repita. E, se vencermos, estará vencendo o direito, a razão e a justiça.